Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Para você que está aqui no canal a primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou a pastora Silvia Alegre, hoje estamos aqui, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, diretamente da Alemanha, para ser canal de bênção para a sua vida, de longe ou de perto, né? Os que estão aqui perto na Europa, que estão em outros continentes. Se você está aqui em meio a tantos vídeos, é porque o Senhor te direcionou para esse canal. Então seja bem-vindo e que seja bênção para a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Se inscreve, acompanha e vem guerrear conosco. Amém, meus amados? Nós estamos aqui no terceiro dia desta campanha de Jeremias, de Neemias, e estamos aqui para guerrear e vencer, crendo que estamos clamando a um Deus vivo, e porque Ele vive nós podemos crer no amanhã, e porque Ele vive a nossa fé é renovada ao ouvirmos a palavra de Deus. O desânimo tem que bater em retirada, a fé tem que ser renovada, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, como diz no Salmo 119, versículo 105, amém? Então vamos estar aqui buscando, se enchendo, para ter ânimo, para ter força, para estar com a fé renovada, para guerrear e vencer, amém? Nós já recebemos testemunhos de outras campanhas e nós cremos que sim, que se esta foi a direção de Deus, é porque é vontade do Senhor reconstruir nossas vidas em áreas que precisamos dessa reconstrução, áreas que precisamos de restauração, de reparo. Deus quer fazer isso, creia, esteja aqui unido em oração. Se você está aqui nesse primeira vez escutando esse áudio, volta, tem mais outros 2 áudios dos últimos 2 dias e começa a receber do Senhor, porque cadeias serão quebradas e o nosso Deus tem poder sim de fazer tudo novo, somente creia, amém? E aí o Senhor nos deu, o nome da campanha baseado aqui no Neemias 6, no versículo 3, que diz: estou fazendo uma grande obra, né? Diz assim: de modo que não poderei descer. Ou seja, eu coloquei de uma forma mais popular: estou fazendo uma grande obra, né? De modo que não posso parar. Eu não posso parar, você não pode e nem vai parar. Porque enquanto estivermos aqui na terra, estamos sim em missão do reino de Deus. Estamos também em guerra, mas acima de tudo, estamos em uma grande obra. A obra da sua vida, a obra da vida da sua família, a obra da sua vida espiritual, sua vida refletida na vida dos seus irmãos, você sendo canal de bênção também. Nós temos uma grande obra. Estamos em obras, mas também temos uma grande obra que não podemos parar. Amém? E aqui, meus amados, ontem nós paramos no livro de Neemias, no capítulo 2, e hoje nós estaremos aqui. Neemias, no capítulo 3. Amém? Nesse capítulo, tá, meus amados? O Senhor fala, glórias a Deus, ele fala, Neemias, né? Ele fala através do momento que começou a reconstrução, não é? Ele obteve os recursos do rei e ali ele que chegou secretamente em Jerusalém, averigou toda a situação no secreto, para só depois expor o que Deus tinha falado no seu coração. E eu já começo dizendo para você que na vida cristã, nem tudo nós podemos falar. Tem coisas que é necessário, Deus nos dá a oportunidade, nós estávamos em oração, e quando a oportunidade vem, nós temos que abraçar com clareza, como Ele abraçou a oportunidade
E quando o rei perguntou, o que é que tu queres que eu faça agora? Ele disse claramente, mas tem coisas que tem que ficar no secreto, até Deus dizer o momento exato que nós podemos revelar. E foi assim que ele fez. Ele já podia ter chegado ali em Jerusalém dizendo que ele já era o líder, que ele já era o governador, que ele já chegou ali com o aval do rei, com cartas, com recursos, não é? Tanta gente chega assim no lugar, de repente já querendo se mostrar que ele está ali, já veio para aquela posição maior, e ele é aquele que é capacitado, ele é aquele que tem o aval, e é ele que é aquela pessoa para aquilo, não é? Mas tem momentos que Deus nos pede para, mesmo que tenhamos o aval e sendo capacitados por Ele, ficamos ali no secreto, na submissão, esperando a hora dele. E ele fez isso. Ele chegou ali no secreto, examinou a situação daquela muralha, viu toda a situação e só então ele não veio expondo que ele tinha que ter um nível ali eles tinham que ter um nível de submissão e que ele era o próximo líder, mas ele esperou. Ele disse isso, de certa forma, indiretamente, queria ser o líder para aquela missão diante do rei, porque Deus tinha já levantado no coração dele esse propósito. Ele sabia que ele tinha se levantado para aquela obra, entende? Acendia, mas não era por causa disso que ele ia chegar de forma superior ou arrogante diante do povo. Não, ele esperou, ele averiguou. Quando seus inimigos se chatearam, ficaram irados, logo depois, sabendo que ele queria reconstruir, ele não disse que tinha cartas, que ele já estava ali com um certo poder. Não, ele disse que o Senhor era com ele e o Senhor ia fazer vencer. Amém? E no momento certo, ele falou com o povo e disse que, olha, ver essa situação, a cidade, meus amados, já estava com aqueles muros, né, com aquelas muralhas destruídas há mais de 90 anos. Não houve uma pessoa sequer com o levantado, sabe, no sentido de liderança, para motivar de alguma forma aquele povo que estava vivendo naquele estado para fazer alguma coisa. E muitas vezes Deus faz assim mesmo. Ele traz um que está lá do outro lado, porque os que estão dentro de casa se acomodaram com a situação. Os que estão dentro de casa acham que é aquilo mesmo e que não pode fazer nada para mudar a situação. Aí Deus vai e levanta um e dá aquele dom, porque a liderança é um dom. Existe, na Bíblia diz, o dom de governo. Deus deu esse dom de governo a Neemias. E Deus o levantou. Será que em toda Jerusalém, em mais de 90 anos, não teria alguém, nenhum que tivesse aquele dom? Provavelmente teria sim, não é? Era o povo de Deus. Mas uma coisa é ter o dom. A outra coisa é obedecer a voz do comando de Deus. Neemias foi levantado e veio de outra cidade para resolver os que ali dentro de casa não estavam fazendo nada para resolver. E Deus faz assim. Ele dá o dom, mas ele dá a missão para ser executada para aquele que está disposto a ouvir a voz do comando dele e obedecer. E ele chegou ali na cidade, e aqui já está dizendo que começou a reconstrução dos muros. E o interessante é que a muralha foi derrubada, sim. Mas desde o início que ele falou com o rei, ele disse, eu quero ir para reconstruir, para restaurar as muralhas e para reparar, né, as portas que foram queimadas com fogo. E não eram portas como portas que nós temos em nossas casas. Na verdade, eu esqueci o nome aqui em português, mas sabe, grande mesmo, portões gigantes que faziam portões, as muralhas daquela cidade teriam os portões gigantes, né, de entrada para aquilo. E ali começou a reconstrução aqui no capítulo 3. E quando nós lemos esse capítulo, meu amado, o interessante é nós entendermos que essas portas, né, porque eles dizem portas, mas nós temos a ideia que eram imensas,
elas têm um significado simbólico, profético. Tudo que Deus faz é perfeito. Quando nós lemos aqui, versículo por versículo, parece que você está só lendo um tipo de um texto, ou só entendendo assim. O primeiro começa assim: então se levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, juntamente com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e se lhe assentaram os batentes. Consagraram-na até a torre dos Cens e até a torre de Renanel. Glórias a Deus. E assim vai especificando que não existia só a muralha, existiam as portas e a forma que ele foi. As pessoas que foram sendo levantadas para ajudar naquela reconstrução. Mas aí nós vemos, meus amados, que parece algo tão só uma descrição da obra que estava sendo feita. Mas não é. Olha, veja bem que a primeira porta que foi levantada acima de tudo aqui foi a porta das ovelhas. Aleluia! Essa é a porta principal para o Senhor. A porta que ele teve cuidado, a porta que ele deu a ordem, a porta que foi reparada, foi edificada pelo sumo sacerdote. Não foi por qualquer um. A porta da ovelha, aquela porta que o Senhor nos diz em Mateus, glórias a Deus, que ela é uma porta estreita, não é? O Senhor já nos fala aqui que a porta é estreita. E ela diz aqui que essa porta da ovelha, ela foi consagrada. E o tremendo de tudo isso, o tão profético de tudo isso, meus amados, é que essa porta era a menor porta, porque era para passar as ovelhas. Era uma porta estreita, comparada com todas aquelas outras. E a palavra nos diz exatamente isso, não é? Que é estreito, que o caminho é estreito. O caminho que nos leva ao Senhor não é fácil. E assim também nos mostra a preocupação do Senhor com suas ovelhas, porque ele levantou os sacerdotes para consagrar. E esta é a única porta que você vai encontrar na Bíblia que foi consagrada. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A porta da ovelha tem um valor muito, muito profético, muito importante para nós aqui. Deus falando conosco, o cuidado que ele teve, mostrando que era uma porta pequena, mas ele teve o cuidado de que os sacerdotes a consagrassem para que as suas ovelhas pudessem estar debaixo daquela consagração. Na vida espiritual, meus amados, quando nós entramos a caminho da vida eterna, onde Jesus é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida, a porta é estreita. E a primeira coisa que nós temos que fazer é ter a nossa vida consagrada a ele. E Deus mostra aqui profeticamente, nesse capítulo, a primeira coisa para a reparação, para a reconstrução daquela porta para o seu povo, para as suas ovelhas, foi levantar os sacerdotes para consagrar aquela porta. E assim Deus faz comigo e com você. Deus quer que tenhamos como ovelhas dele uma vida que estejamos sim passando pela porta que é Jesus, que é o caminho, que é a verdade e a vida, consagrados. Ovelhas do Senhor têm que passar por uma porta e depois que passa pela porta que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele diz verdadeiramente que ele é a porta. E temos que ter uma vida consagrada a ele. E aqui nós vemos, meus amados, o importante é de termos essa sensibilidade da nossa responsabilidade de ter uma vida com Cristo, tem que ter uma vida consagrada a ele. Tem que entrar na porta dele, aleluia, e fazer do jeito dele. Louvado seja. A porta nos lembra que nós temos um Senhor e que nós temos que ter uma vida diante do altar de Deus. E aqui, meus amados, louvado seja Deus, a palavra nos diz em Neemias, logo em seguinte,
Eu fico passando aqui porque tem muitas janelas aqui com os versículos e eu acabo às vezes me perdendo, perdão. Mas é aqui a segunda porta que nos fala aqui, louvado seja Deus, em Neemias, né, continuando o capítulo 3, agora no versículo 3, diz bem assim: e a porta do peixe edificaram os filhos de Azená, a qual madeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Essa porta, meu amado, era usada como um local de encontro, um local de trabalho, tá? Onde estariam ali o pessoal que, né, os pescadores ali com a mão no arado. Em outras palavras, né? Eles pescavam e eles estavam ali continuando fazendo o seu trabalho multiplicar, né? Através ali daquele trabalho. E é isso que Deus espera de nós. Ele primeiro nos chama e ele quer que tenhamos uma vida consagrada a Ele. Mas quando nós sentimos essa vida consagrada ao Senhor, imediatamente nós entendemos que nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para trabalhar em prol do reino de Deus. E não importa a forma que você vai trabalhar. Não importa se é diante de um ministério, não importa se é em casa, não importa a forma que Deus quer te usar, mas Ele vai te usar. Muitas vezes não é necessariamente como da forma que Deus me levantou, como a sacerdotisa dele, como a profetisa dele, que vive a vida completamente aos pés do Senhor, consagrada e vivendo para o reino dele. Você pode viver também para o reino dele, você pode fazer o ir de outras formas, mas não quer dizer que Deus vai deixar de esperar de você que faça o trabalho para o reino. Às vezes, o que Deus coloca em você é aquele dom lindo, maravilhoso de alguém que gosta de servir, fazendo visita aos irmãos. E parece para alguns algo que parece tão, né, trivial, mas não é. Quantos que estão em casa triste, achando que está completamente esquecido pela igreja, por Deus, e de repente vem aquele irmão e faz uma visita, de repente vem aquele irmão e além da visita usa o talento que Deus deu e faz ali algo gostoso ali, com carinho para mostrar o cuidado, e chega e leva para a casa daquele irmão e dali começa a evangelizar, começa a falar de Jesus. Existem muitas formas de você pôr a mão no arado. Não dá mais desculpa. Faz do jeito de Deus, porque Deus espera que sejamos seus trabalhadores aqui na terra. E aqui, meus amados, quando nós continuamos, nós vemos que no versículo 6 diz bem assim: a próxima porta que nós encontramos aqui no capítulo de Neemias 3 é a porta velha. Diz: e a porta velha repararam-na joiada, filho de Passeia e Miselão, filho de Bezodias. Glórias a Deus. A porta velha. Olha só. Mesmo que nós possamos entender, quando entregamos a nossa vida a Jesus e temos uma vida consagrada a Ele, a necessidade de ter a mão na obra, para podermos fazer isso da forma de Deus, nós temos que passar pela porta velha. Nós temos que deixar tudo para trás. Você passa e você não olha para trás. Você passa sabendo que para você viver o novo de Deus, você tem que deixar o velho para trás. Você tem que permitir que Deus venha trabalhar em você para viver algo novo. Amém? E é isso que Deus espera, que passamos pela porta velha. Porque uma vez que você passa, você não é para olhar mais para trás. O Egito ficou para trás. O seu passado ficou para trás. O seu testemunho de tristeza, de dor, de vergonha ficou para trás. Eis que Deus está fazendo tudo novo. Então passa por esta porta, porque Deus quer que você entre no novo. E é você que tem que deixar o velho para isso. Amém? Somos novas criaturas em Cristo e Deus quer operar em nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela nos alimenta, nos transforma e vai nos ensinando a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui no versículo mais adiante, passando do versículo 6 para o versículo 13 de Neemias 3, diz
diz bem assim: a porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. A porta do vale. Veja só que tremendo. Nós, quando decidimos deixar tudo para trás, nós estamos nos aprofundando cada vez mais. É abrindo uma porta dentro da porta. Uma porta dentro da porta. Essas portas aqui em Neemias 3, elas representam a vida, a nossa vida espiritual com Deus. A vida de um nascido em Cristo. O processo, passo a passo, ao momento que você vai se aprofundando, o que Deus vai revelando para você, que chega como um bebê, e o que Ele vai requerendo. Então, à medida que eu estou lendo aqui, eu queria que vocês entendessem que em que porta você está? Que porta que é preciso você passar? Amém? Aqui está dizendo que existe uma porta do vale. Que ainda que antes você deixou tudo para trás, agora você vai ser provado. Deixamos tudo para trás quando temos o encontro com Deus, mas o deixar atrás vai ter que ser posto à prova. Vai ter que ser posto mesmo em prática. Deus nos faz abrir a porta do vale. A porta do vale é uma porta sim que nós entendemos quando nós falamos de vales de lutas, de dificuldades, porque é ali que o nosso espírito vai militar contra a carne. É ali que nós temos que vencer a carne e espírito. É ali que vamos ser provados o quanto realmente estamos nascidos de novo. É no vale que nós descobrimos quem nós somos. É no vale que nós descobrimos o quanto nós queremos viver uma vida de comunhão com Deus. É no vale que nós somos aprovados e nós descobrimos o quanto para nós é importante ser aprovado por Deus. Não importa a cruz, não importa, porque o Senhor nos disse: se queres me seguires, leve a sua cruz. E Ele nos leva, Ele faz com que seja aberta esta porta para passar do vale. Porque através do vale nós somos provados, nós entendemos o que achávamos que estávamos espiritualmente em que nível e o nível que realmente estamos diante do grau da luta. E o nível que precisamos ainda melhorar diante do grau da luta. E aquilo que nós precisamos e vai nos capacitar a descobrir quem somos nós realmente em Cristo, diante da prova. Quem somos e o quanto queremos essa comunhão com Cristo. A porta do vale, ela é a porta sim, da aprovação. Porque quando você passa pelo vale, todas as dificuldades é um processo purificador para que a vontade de Deus é que sejamos aprovados. Glórias a Deus. E quando entendemos o quanto queremos esse Cristo, o quanto queremos viver o Evangelho, é como diz aqui, meus amados, em Salmos 23, no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mais mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós entendemos que apesar da luta ser tão grande, não queremos deixar Jesus por nada. Ainda que estejamos a ser provados no vale da morte, nós entendemos que existe o Espírito Santo dentro de nós para nos confortar, para nos consolar. E isso nos faz prosseguir. E cada porta que está sendo aberta na minha vida, na sua vida, e vamos ultrapassando, nós vamos também mudando de nível espiritual. Porque aqui no próximo capítulo, mais adiante, não é? No Neemias 3, no versículo 14, já diz bem assim: e a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Meus amados, a porta do monturo era a porta que era usada ali em Jerusalém, onde era retirada, era levado o lixo para jogar no vale. Aleluia. Essa porta representa que quando nós estamos no vale, muito lixo vai ser jogado para provar a nossa comunhão com Deus. Muito lixo vai ser exposto
posto que achávamos que nem tínhamos, que estávamos prontos, estávamos limpinhos, e Deus começa ali, através da porta do monturo, que joga o lixo para o vale. Além do vale vir a tribulação, na tribulação é revelada quem somos, na tribulação é revelada todo o lixo que ainda há em nós. Para entendermos, muitas vezes já estamos andando tanto tempo, um certo tempo com Deus, e achamos que estamos preparados para qualquer vale. E de repente aquela porta do monturo vem e joga um lixo que nem imaginávamos que ainda existia, e estava ali, entulhado no nosso coração, e através da luta foi revelado, para sabermos quem somos e o quanto precisamos o tempo todo ser purificados por Deus. A palavra de Deus nos diz, meus amados, aqui em Tiago, louvado seja Deus, Tiago 4, no versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Duplo ânimo é aquele que tem a fé renovada, está lá em cima quando tudo dá bem. Quando a coisa começa mesmo a apertar, quando o fogo começa a arder, quando a porta fica estreita, ele completamente larga os caminhos do Senhor. Ele não quer mais procurar uma forma de buscar socorro para vencer e ter aquela fé renovada. Um dia ele está andando com Deus, no outro dia ele já não está, e se não vigiar, sai mesmo, né? Então, a palavra de Deus nos diz aqui em Tiago que nós temos que nos chegar a Deus, para ter completamente uma firmeza. Nós só temos duplo ânimo, nós ficamos nesse vai e vem quando nós estamos ainda sem a firmeza que precisamos, não é? Porque quando nós estamos firmes em Cristo, nós ficamos sim, com a nossa fé, pode sim por um momento vir para baixo e para cima, mas de repente ela é renovada, porque o Espírito Santo habita em nós e nos faz fortalecer para vencer. E aqui no versículo 3,15 diz, e a porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Louvado seja Deus. Depois que passamos pelo vale, depois que identificamos os lixos que está em nós e conseguimos nos prostrar nos pés do Senhor pedindo socorro e querendo, mesmo através daquela tribulação, daquela provação, ser aprovado, a porta da fonte é aberta para nós. E a nossa fonte inesgotável está em Jesus. E entendemos, louvado seja Deus, o quanto encontramos em Cristo tudo que nós precisamos para vencer. Amém, meus amados? Está disponível fontes de águas vivas para nós. Louvado seja Deus. Jesus é essa fonte de água viva para mim e para você. Ele diz em João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É isso que Deus quer falar com você hoje. Deus quer que estejamos tomando permanentemente desta fonte de água viva. Em toda a tribulação não para, meu amado. Em toda a tribulação não desiste, porque nesse vale que nós passamos é porque ainda estamos em processo. Deus ainda tem algo que não foi acabado em nós e precisamos continuar firmes na fé para vencer. O Senhor nos diz que Ele está conosco em todos os dias. Então creia em nome de Jesus. Depois, mais à frente, fala a porta. Louvado seja Deus, fala da porta da fonte, fala da porta do cárcere, né? Fala de um cárcere que nós temos que vencer e romper todas as ataduras. Mesmo quando deixamos Deus entrar em nós, nós temos que continuar ali. E a palavra nos diz mais adiante que existe também a porta da guarda. A porta da guarda representa as nossas vidas com Deus, que mesmo encontrando em Jesus a fonte das águas vivas, nós precisamos andar com a nossa guarda
permanente, porque a palavra nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, de noite e de dia. Sejamos sóbrios. E para finalizar, a porta, diz aqui no nome de glória a Deus, aleluia, diz aqui a porta do Oriente. Louvado seja Deus. A porta do Oriente é uma porta que ela foi ministrada, dizendo que ela ia ser fechada, porque na palavra diz em Ezequiel que o Messias passaria por aquela porta e seria fechada até quando ele voltasse novamente. E esta porta realmente ainda está fechada nas muralhas de Israel. E o Jesus que nós cremos firmemente vai voltar. Então, em que porta nós estamos e o quanto nós queremos estar ali, permanentes em Cristo, para estar pronto para a sua volta, porque o nosso Redentor vai voltar. Vamos orar? Eu quero te dizer que existem portas simbólicas, proféticas, sim, nesse capítulo, mostrando a vida do cristão. Mas eu quero te dizer, você que comigo está em obras, está em processo, está em construção, nós cremos que Deus vai restaurar e reparar todas as portas que nós deixamos de alguma forma entreabertas e que precisa ser reparada e reconstruída. E Deus vai operar coisas grandemente maravilhosas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, nós estamos aqui, Senhor, como teu povo que te chama pelo nome. Pedimos perdão dos nossos pecados e te clamamos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Vem com poder e glória, restaurando, reparando todas as portas na nossa vida espiritual, para que possamos entrar nelas e a cada momento, pela força do teu poder, termos forças espiritual para subirmos de nível espiritual, para estarmos no nome de Jesus prontos para ser arrebatados, Senhor, e viver todas as promessas que o Senhor tem para nós realizadas, nossa vida completamente restaurada, restituída, Senhor, enquanto estamos na terra, mas também temos todas as portas necessárias que devemos ultrapassar, nos levando para outros níveis espirituais, estarmos prontos para ser cheios de ti, usados da maneira que te agrada, e que nossa vida aqui seja um reflexo da nossa vida espiritual de vitória e trazendo também vitórias e bênçãos na vida terrena, porque uma vida espiritual de vitória, ela vai refletir em bênçãos e milagres. É isso que eu profetizo para nossas vidas. Restitui, restaura, reconstrói tudo que o inimigo tocou em nossas vidas e nos dá vitória em nome de Jesus.